grave em crianças seguem crescendo, tá? No estado. Os principais sintomas são febre, tosse seca e dificuldade para respirar. Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Juliana tá aí? Tá ok? Juliana, bom dia para você. Então, quais são as orientações, né, nesse momento? Oi, Renata, Mário, bom dia para vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje no Manhã Cidade, né? Estamos acompanhando aí, né, um período mais frio, né? Estamos no inverno, né, que já começou aqui no nosso estado, né? O período mais frio e, infelizmente, né, a gente tem notado aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave e as crianças sofrem bastante nesse período, né? Eu estou aqui com a Kelly Pessoa, ela que é coordenadora do curso de enfermagem da Uninasal, para conversar melhor com a gente sobre esse assunto. Kelly, bom dia, bem-vinda novamente à Rádio Cidade. Esse período, né, mais frio, de inverno, realmente favorece com que as doenças respiratórias aí se multipliquem? Não só o período, né, mas assim, o vírus que circula é o vírus sincicial, é o bem comum de dar essas viroses nessa época, ele é sazonal, ele aparece em determinadas épocas do ano, e esse é o período que ele mais aparece. E aí, os aglomerados, a gente tende a se juntar mais nesse período friozinho, e isso faz com que a transmissão dele seja mais facilitada, por isso que a gente vê tantos casos também nesse período. E a gente tem notado também o aumento nos casos nas crianças, né? Por quê, né, as crianças sofrem mais nesse período com as doenças respiratórias? As crianças sempre são mais acometidas por causa da imaturidade imunológica, elas têm menos imunidade contra esses vírus, né? E assim, tem se percebido que ele tem atingido muitas crianças abaixo de 6 meses, né? Porque são as crianças que deveriam ter a imunidade passada pelos pais. E aí, talvez por esse movimento de isolamento de todos que ficamos, a nossa imunidade diminuiu, porque tivemos menos contato com essas doenças. E agora, nesse período, esse contato com essa doença faz com que ela se exacerbe cada vez mais. Quais são, né, os principais sintomas que a gente precisa ficar de olho e observar para já, né, tratar e cuidar para não dar um problema bem maior? Bem, os quadros gripais, toda mãe, né, que está em casa já conhece os quadros, e aí é o nariz corizando, uma febrezinha leve, né, e assim, às vezes uma tosse que pode ser de seca, a tosse cheia, mas dentro do padrão. Se você perceber que essa criança começa a ter muito esforço para respirar, e aí como é que você vai perceber? O narizinho dela começa, a gente chama batimento da asa do nariz, começa a bater, ou então ela começa a puxar muito a respiração, que a barriguinha chega seca, né, quando ela está tentando respirar, a febre começa a ser mais alta. E aí, nesses casos, é interessante já procurar o serviço de saúde, procurar um médico, mesmo que não seja para internamento, mas para uma orientação das medicações que podem ser feitas em casa, né, porque o que a gente tem acometido muito são bronquiolites, né, as bronquiolites têm acometido muito as crianças nesse período. Então, a bronquiolite, ela precisa de um acompanhamento. Evitar estar achando que tudo é bactéria, né, que às vezes querer dar antibiótico, essas doenças respiratórias, na grande maioria das vezes, elas são virais. E para vírus não tem tratamento, além de tratamento sintomático. A gente consegue, de alguma forma, Kelly, evitar, né, que a criança fique ali doente, né? A gente tem como reforçar mais a imunidade dessa criança para que evite que ela, né, seja contaminada aí por um vírus respiratório? Bem, a questão da imunidade da criança é a questão de alimentação. Né, assim, uma boa alimentação, uma boa hidratação dessa criança, evitar aglomerações. Se a criança está gripada, não mandar para a escola, né, mas assim, o coleguinha estava gripado, às vezes quando ela está melhorando, que vai para a escola, teve gripado e pega outro tipo de vírus, aí vai lá uma reinfecção, só que por outro tipo de vírus. Então é a questão de higiene realmente, né, a lavagem das mãos, não compartilhar copos, talheres e evitar aglomerações. Em que casos, né, a gente precisa observar e cuidar para levar uma criança, por exemplo, a uma unidade de saúde para tratar, né, uma doença respiratória? Quando você vê as dificuldades respiratórias, que a criança está se esforçando muito para respirar, está muito letárgica, que assim, a criança não é normal que ela fique quietinha, né? E de repente ela fica lá quietinha no seu canto, e aí você tem que procurar uma unidade, porque ela já não está conseguindo manter o padrão respiratório. E a febre alta também.
Questão de higiene, a alimentação auxilia bastante aí para evitar as doenças respiratórias. E a lavagem do nariz, que é algo que tem se usado muito, se difundido muito, mesmo quando a criança não está gripada. Fazer uma higiene do nariz, igual a gente faz escova os dentes. A gente não tem que escovar os dentes como prevenção, então a lavagem do nariz também. E aí peça para alguém lhe orientar sobre essa lavagem do nariz, para você não fazer uma pressão muito alta, para não prejudicar o ouvido da criança. Mas fazer essa lavagem nasal desde bebezinho. E aí a criança já vai tendo isso como rotina e não vai achando tão ruim. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Kelly Pessoa com a gente aqui, coordenadora do curso de enfermagem do Uninasal, trazendo essas orientações extremamente importantes, né, para a gente ajudar as nossas crianças aí, né, evitar a contaminação com as doenças respiratórias, são muito frequentes aí nesse período que a gente está passando agora, de inverno, de tempo mais frio. Como a Kelly disse para a gente aqui, a alimentação é uma forma de reforçar a imunidade, cuidado com a higiene também é importante, a lavagem nasal, então são muitas dicas aí importantes que a gente consegue fazer para evitar, né, a disseminação dessas doenças. Renata. Ô Ju, só para aproveitar aí a presença da Kelly, porque toda vez que a gente tem um especialista, eu gosto de reforçar esse assunto, somente para as mães de primeira viagem, né? Às vezes tem a primeira febre, aí já corre para uma emergência, né? Tem que esperar um pouquinho, né, Kelly? De fato, assim, até porque nos hospitais também vai estar outras infecções que sua criança pode pegar sem ter a necessidade de estar indo. Então, esperar realmente ver esses sintomas de maior gravidade, febre alta, acima de 38, 38,5, né? E o padrão respiratório, ou seja, a respiração muito cansadinha, né? Assim, que aí o povo diz assim, tem asma. Até 4 anos a gente não fecha o diagnóstico de asma, mas assim, a respiração que chega a fundo as costelinhas, né, da criança, a barriguinha fica bem profunda nessa respiração. Aí isso sim é um motivo de sair e procurar o atendimento. Isso aí, Renata. Obrigada, Juliana. Um abraço para a Kelly, do curso de enfermagem lá do Uninasal.